Hoje, meditando as dores de Nossa Senhora, de modo especial a quarta dor, que é o encontro de Maria com o seu filho no caminho do Calvário. Nós vamos, depois dessa missa, celebrar essa quarta dor, meditar essa quarta dor. Nós também ouvimos esse evangelho que ouvimos já um paralelo nessa semana. Hoje, segundo São Mateus, mas já ouvimos no domingo, relato da paixão, segundo São João. Algumas diferenças, mas o mesmo conteúdo. A traição de Judas. É muito interessante nós observarmos uma coisa aqui. Em primeiro lugar, Judas não era muito diferente dos outros discípulos. Jesus chamou Judas, chamou também os outros 11, e todos eles tinham defeitos. Qual é a diferença então para Judas? Porque Judas, muitas vezes a gente tem uma visão de que Judas é, sim, e é de fato, o pior. Mas por que ele é o pior? Será que os outros eram bons? Sim ou não? Os outros 11 eram bons? Também não eram bons, porque na hora que precisavam ficar com Jesus, eles também não ficaram. Nós temos o relato de João, né? Somente um discípulo ficou com Jesus até o final. Mas e os outros 10? Fugiram? Morreram, inclusive Pedro, que é o chefe, o príncipe, o primeiro dos apóstolos, ele corre. Então essa fidelidade, ela não é de uma pessoa, não é a pessoa de Judas, ela é da humanidade. A nossa humanidade é frágil, é suscetível a erros e a quedas. Então esse evangelho, na verdade, ele fala sobre a liberdade. O que é a liberdade? O que é a liberdade? Deixa eu perguntar lá fora, para alguém que esteja passando na rua, para você, o que é ser livre? O que a pessoa provavelmente vai responder? Fazendo o que quer. Ser livre é fazer o que se quer fazer. E eu pergunto, Jesus era um homem livre? Sim ou não? Sim. Mas por que ele ficou preso na cruz? A cruz é condenação de escravo. Escravo não é livre. Um paradoxo, né? Jesus era livre ou não é? Sim? Mas então por que na cruz? Porque ele livremente se deixou ser crucificado. Mas o porquê disso a gente precisa um pouco mais a fundo para entender, né? Na verdade, o evangelho de hoje é um diálogo entre duas pessoas e duas liberdades diferentes. Por um lado, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança Deus nos criou. Mas aí você pode questionar assim, bom, mas ele é Deus e eu não sou, né? De fato, porque é imagem e semelhança, não é? E nós não somos outros deuses, nós somos criaturas, né? Deus é um criador, nós somos criaturas, então não tem como a gente ser igual a Deus. Quem será igual a vós, ó Senhor? Quem será? Diz o salmista, né? Então, em última instância, só Deus é
Não dá para a gente subir, né? Não dá para a gente subir. Mas dá para Deus descer. Não é mais? É uma coisa possível Deus se tornar semelhante ao ser humano. E Ele fez isso, se encarnou, subiu uma carne. Mas existe uma outra coisa que nos torna aí sim iguais a Deus. É a nossa liberdade. A liberdade é uma coisa que pode nos tornar semelhantes a Deus. Por quê? Nesse evangelho nós vemos dois exemplos de duas liberdades distintas. Primeiro, a liberdade de Judas e depois a liberdade de Jesus. A liberdade de Judas causa uma condenação injusta para Jesus. A liberdade de Judas coloca Jesus em perigo. A liberdade de Judas é irresponsável. A liberdade de Judas é traiçoeira, é egoísta, é egocêntrica. A liberdade de Judas é destrutiva. A liberdade de Judas não é nenhuma liberdade. Na verdade, Judas é um grande escravo de si mesmo. Por quê? Porque ele trai Jesus, porque ele é um homem avarento. Cuidava da bolsa, né? Ele o dinheiro, gostava de roubar a bolsa. Então, para ele, era lucro obter 30 moedas de prata a troco de libertar Jesus. Então, o valor para ele era o dinheiro. Onde está a liberdade de uma pessoa que pensa assim? Não tem. E aí vem uma definição da teologia muito bonita, né? Liberdade é fazer aquilo que está inscrito na vontade de Deus. Liberdade é, na verdade, realizar a vontade de Deus. Quando a gente realiza a vontade de Deus, nós somos pessoas livres. Se alguém te ofende, a sua primeira reação de ser humano, animal, bípede, é de reagir na mesma medida. Se nós não fôssemos pessoas civilizadas, se não existisse queixa-crime, boletim de ocorrência e outras coisas mais, talvez a maioria das pessoas iriam agir assim, ao serem insultadas, elas insultariam a pessoa à altura. Muitas fazem isso. Ao receber uma bofetada, elas também reagiriam assim, e por aí vai. Mas isso é o nosso lado, vamos dizer assim, animalista. O pecado ele torna a gente semelhante ao animal. E às vezes é pior, porque até os animais têm regra de convivência. E às vezes o ser humano não ele quebra. Inclusive chega a matar, chega a pegar o próprio amigo por conta de 30 moedas de prata. Então, onde é que está a liberdade de Judas? Não está o pecado que tornou Judas escravo de si mesmo, a ponto de cometer um ato odioso, horrível, em troca de dinheiro. Quantas vezes nós fazemos coisa parecida com isso? A gente comete atos perversos, ruins, maléficos, para satisfazer as nossas próprias vontades, o nosso próprio ego, porque alguém me ofendeu, porque alguém me fechou no trânsito, porque alguém mudou comigo, porque alguém foi desrespeitoso. Não, eu simplesmente quero devolver aquilo da mesma forma que veio. Isso não é liberdade. Se a gente fosse realmente livre, a nossa resposta seria outra. A gente saberia separar as coisas. Uma coisa é que te ofendeu, outra coisa é você. Por outro lado, nós temos a liberdade de Jesus, que é uma liberdade que se entrega inclusive nas mãos dos outros, nas mãos dos seus amigos, para eles fazerem o que eles querem. E aí a gente poderia dizer assim: não, Pai, mas Jesus morreu na cruz. A gente pensa assim, né? Ele conseguiu porque ele era Deus. Engano seu.
Você acha que Jesus usou o poder dele ali? Nada. Jesus não usou o seu poder, como diz a carta aos Filipenses, ele esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo. A gente lê isso também na profecia de Isaías. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas. Ou seja, não desviou porque ele era livre para aceitar as injúrias. Quantas vezes na nossa vida a gente não é livre, mas não conseguimos carregar a nossa cruz? É difícil carregar a cruz. Só que, se nós olhamos para o exemplo de Cristo, e aí sim chegamos a Maria, se nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós percebemos que a liberdade nos faz fortes. É o contrário do que o mundo prega. Para muitas pessoas, isso aqui, não desviar o rosto de bofetões e disparados, é fraqueza. Para Deus, isso é sinal de força, de virtude, de coragem. Muito diferente. E se nós olhamos para Nossa Senhora, o ato de liberdade, a liberdade dela fica ainda mais clara para nós, porque ela é plenamente humana. Então, ao olharmos para Nossa Senhora, nós vemos que tudo aquilo que ela passou, sofreu verdadeiramente, ela sofreu por livre decisão. Então, para terminar, nós somos livres para escolhermos se nós somos Judas, se a gente vai entregar Jesus por um preço baixo, ou se nós vamos acompanhar Jesus durante todo o seu caminho, toda a sua viação, todo o seu percurso. E aí gosto muito de uma meditação, de um termo que é usado pela Yara Lu, que é fundadora dos Populares, né? Ela fala sobre um Jesus abandonado, também sobre encontrar Jesus no outro. Quando a gente olha para as pessoas que estão em situação de pecado, e muitas vezes estão como Judas, iludidos, enganados, a gente deve olhar para essa pessoa como olha para Jesus abandonado, todo sujo, coberto de pecado, sujeira, a ponto de a gente não conseguir enxergar direito a pessoa. Mas por trás daquela sujeira, por trás daquele pecado, por trás daquela podridão, ali Jesus também está e mora. E é difícil ver isso. Quem não tem fé não enxerga. Olhar para uma pessoa corrupta, imaginar que Deus ama aquela pessoa, põe a gente no chão, os pés no chão. Olhar para uma pessoa que a gente considera ruim, e às vezes até é ruim, e saber que Deus livremente ama aquela pessoa, nos coloca numa situação às vezes muito desconfortável para nós, né? Porque às vezes a gente acha que nós somos a última bolada do pacote. Na verdade, nós somos os últimos pecadores do pacote. Ela não fogo, né? E que seja assim, porque os últimos serão os primeiros. Então, ao olhar para uma pessoa, ao olhar para Judas, eu não devo pensar, nossa, se fosse eu, faria diferente. Se fosse você, talvez fizesse até pior. Talvez tivesse entregado por 5 moedas, ou por nenhuma, só pelo prazer de entregar. Nós somos muito piores que Judas, viu? E Deus é muito bom para a gente. O conselho de São Francisco de Assis, o Pai Seráfico, quando você olhar para uma pessoa, pense assim: o outro é o meu superior. É um conselho para a nossa humildade. Às vezes a gente acha que a gente é muita coisa, não é nada. E a Via Sacra, as dores de Maria, nos ajudam a entender isso. Qual é o uso que a gente faz da nossa liberdade? Nós usamos a liberdade para amar, ou nós usamos a nossa liberdade para matar, para entregar, para espezinhar, para fofocar, para maldizer, para levantar falso, para fazer calúnia, para fazer fofoca, para fazer intriga, para gerar brigas, danos, separações, divisões? Você está do lado de Deus ou do diabo? É isso que eu